A graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, queridos? Abramos a palavra do Senhor na carta, ou melhor, no livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus 5. Hebreus 5, verso 11 ao verso 14. O título é: Os cristãos hebreus não tinham progredido. O versículo 11. A esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deverias ser mestres, atendado o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 12. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela graça têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela bênção de juntos aqui nesse local podermos, com esta liberdade e tranquilidade, abrir a Tua Santa Palavra. Mas pedimos em nome de Jesus que a ação do Teu Santo Espírito, unido a esta palavra, produz os frutos que forem necessários para a nossa vida, segundo o Teu querer, para a Tua glória e louvor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Há poucos minutos atrás, assentado ali, eu observava, entre outras coisas, a bateria. Eu já disse que é um instrumento que eu gostaria de tocar, mas nunca fiz nada mais do que desejar. Mas o que me chamou a atenção é que o Paulo Júnior, que estava tocando aqui a bateria, quando eu cheguei aqui nessa igreja, ele ainda amamentava no seio de sua mãe. Lembro disto muito claramente de alguns anos atrás. Do Vitor, da Sara, da Esté, criancinhas e de vários outros que hoje, pais, mães, casados, estão aqui presentes. Eu digo, graças a Deus, eu vejo esse pessoal crescendo. Hoje mesmo, alguém falou para mim, lembre-se que domingo você orou pelas mães, as mulheres grávidas, daqui a alguns poucos anos você vai vê-los todos na liderança, na liderança da igreja, das sociedades internas, etc. Tal. Eu disse, puxa, será que eu vou ver mesmo? Vou ter tempo para ver isso aí? Vai, se Deus quiser. Por que é que nós pensamos assim? Porque achamos que é extremamente natural, é execuível, é de se esperar que essas mulheres grávidas deem à luz, que essas crianças que chegaram aqui, em pouco tempo e alguns poucos anos elas estejam crescidas, sejam jovens, e em breve estejam se formando, estejam se casando, constituindo família e etc, e etc. Se eu perguntar aqui, quem não deseja isso
todo mundo levantaria a mão e diria: desejamos. E eu desejo. E espero ver. Meus amados, porém, esse é um aspecto natural da vida do que nós vemos e esperamos das pessoas. Mas a questão é: será que desta mesmo modo como as pessoas nascem, crescem, viram jovens, maduros e etc., se reproduzem, fazem sua vida, será que essa mesma cadência, será que esse mesmo desenvolvimento acontece também na vida espiritual? De uma coisa eu estou certo: a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro extremamente rico, fecundo, como inigualavelmente a nenhum outro. Tem coisas para nos ensinar e tem coisas para aprendermos que nunca se esgotarão. Um dos meus professores, quando estava no último ano do seminário, ele, um dia, passeando com ele, ou melhor, fazendo uma atividade com ele, nas ruas da cidade de Recife, então eu perguntei: reverendo Odair Olivetti, a minha maior preocupação é que em poucos meses eu vou sair do seminário e no próximo ano provavelmente eu estarei à frente de uma igreja e, Odair, como é que eu vou ter assunto para falar e ensinar aquele povo? Aonde eu vou arranjar tanto assunto para ensinar aquele povo? Porque visitar uma igreja e falar para um povo uma vez e ir embora, não é difícil. Mas ficar anos numa mesma igreja ensinando, com certeza, isso me preocupava muito. Não precisa muitos anos, não. Basta 2 anos, 3 anos na mesma igreja. Aonde é que eu vou arranjar assunto? E ele disse: Silas, a palavra de Deus é inesgotável. Se você buscar na palavra do Senhor com oração, não vai lhe faltar assunto em momento nenhum, ainda que você pregue todos os dias. Não apenas aos domingos, mas todos os dias. E aquela experiência do professor nunca por mim foi esquecida. Porque, irmãos, eu tenho passado por essa experiência. Por que eu estou contando essa experiência pessoal? Porque na carta ou no livro de Hebreus há claramente um reclame do escritor para com os crentes em Hebreus, ou de Hebreus, os crentes hebreus, porque eles não tinham progredido como era de se esperar. E a pergunta que se faz é que você responda: você tem progredido? Ah, pastor, eu com certeza tenho mais progresso financeiro do que meus pais. Vários de nós podemos dizer isso. Eu sei, tenho mais conhecimento do que meus pais. Vários de nós podemos dizer isso. Eu tenho mais objetos na minha casa e mais conforto do que meus pais tiveram. Muito mais ainda do que meus avós. Vários de nós podemos dizer isso. Mas no sentido espiritual, como tem sido o seu progresso, mais do que seus pais, mais do que seus avós, do jeito que deveria se esperar? Esse foi o problema levantado pelo escritor desse livro aos Hebreus. A carta aos Hebreus, queridos, já está dizendo, foi destinada aos Hebreus.
Hebreus foi o primeiro nome que se deu ao povo que começou a se constituir através de Abraão, que foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus, da região da Hebreia. E de Abraão se fez um povo, que inicialmente era chamado de Hebreus, que posteriormente foram chamados de israelitas, porque esse era o nome novo que foi dado a Jacó, um dos descendentes de Abraão, e que mais tarde ficou conhecido como judeus, porque dessa mesma descendência veio Judá. Então, o nome israelita, hebreu e judeu, na verdade, são nomes diferentes para distinguir ou referir-se ao mesmo povo. E essa carta aos Hebreus, que lemos agora 4 versículos do capítulo 5, é uma carta que o escritor, não temos absoluta certeza quem foi o autor humano, se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Apolo, não importa. Mas, convencionalmente, é tido como uma das cartas de autoria paulina. Mas não se tem absoluta certeza. Mas essa carta foi escrita por inspiração de Deus aos crentes hebreus, aos crentes israelitas, aos crentes judeus. Ou seja, aqueles que na carne eram descendentes de Abraão e que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo e formaram um grupo agora, uma igreja constituída de hebreus. É para essa gente que o escritor dirige a sua carta, falando muitas coisas importantíssimas, entre elas mostrando aos hebreus que tem toda uma cultura e uma tradição histórica relacionada com os oráculos de Deus, ou seja, com os profetas de Israel, com os reis de Israel, com a história de Israel, com os patriarcas. Então, para toda essa gente, então, que agora são crentes em Jesus Cristo, a carta é escrita para mostrar a superioridade de Cristo sobre os antigos profetas, sobre os antigos sacerdotes, sobre todos aqueles rituais do Antigo Testamento, pois que todos os profetas, sacerdotes, reis, ritos e rituais, todos eles apontavam para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Jesus é da aliança superior. Jesus é um sumo sacerdote de uma ordem muito mais antiga do que a ordem mosaica, que no caso é a ordem de Melquisedeque. Jesus é em tudo superior. É esse o propósito da carta. Mostrar para aqueles crentes que têm um know-how, que têm uma cultura versátil na palavra de Deus, conhecedora da palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. Mas a questão é que quando essa carta foi escrita, o escritor diz assim: olha, eu estou admirado com vocês. Eu estou admirado com vocês. E não é uma admiração no sentido positivo, é uma admiração no sentido negativo. Eu estou pasmo com vocês, porque eu teria muitas coisas para vos dizer, coisas que seriam difíceis de explicar, e coisas que seriam também um pouco complicadas para vocês entenderem. Mas eu não posso tratar desse assunto porque vocês são tardios. Tardios no ouvir. Tardios no ouvir é uma expressão que está aqui no final do versículo 11 do texto que eu vos li. Significa pessoas que não são muito disponíveis para ouvir. Hoje,
nós vivemos num tempo diferente do público para quem essa carta foi dirigida. Mas hoje nós não somos diferentes. Nós não paramos para ouvir. Nós não paramos para ouvir. Nós queremos tudo no fast food, comida rápida e pronta. Mas não paramos para ouvir. Não paramos para meditar. Na verdade, muitos crentes hoje em dia são tardios de ouvir. Tardios de ouvir. Não é uma experiência da igreja de Vila Moraes, mas é uma experiência que acontece com muitas igrejas. As pessoas às vezes vêm ao culto e durante o culto ficam pensando em outras coisas que lá para trás estão. Às vezes estão de corpo presente, mas de espírito ausente. Em outro continente, em outro país, em outra cidade, em outra geografia. E não na geografia sacramentada do templo. Está entendendo? E às vezes está ligado não com a palavra de Deus, mas está ligado com o WhatsApp ou outra coisa semelhante. Alguns dos irmãos esquecem que esse ambiente convém à santidade e ficam usando o tempo para atualizar suas comunicações. E já percebi também, e que acontece não apenas aqui, mas em muitos outros lugares, pois conversando com outros colegas pastores e líderes, eles dizem a mesma coisa, que às vezes uma pessoa fica no mesmo banco ou no outro banco se comunicando, mensagem que não tem nada a ver com culto. Tardios de ouvir. A expressão tardio de ouvir significa não tem perspicácia, não tem atenção, não tem cuidado, não se concentra no ouvir as coisas de Deus. Está concentrado em outras coisas. Então o escritor da carta aos Hebreus está dizendo assim, olha, gostaríamos de falar outras coisas, mas vocês são tardios de ouvir, não compreenderiam, não têm disponibilidade para ouvir, nem muito menos para entender, porque não são aptos para ouvir. Na carta de Tiago, no capítulo 1, ele diz, todo homem esteja pronto para ouvir. Referindo-se aos crentes, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irritar, para irar. Mas às vezes é o contrário. Se irrita com muita avidez, se incomoda com muita rapidez, mas não para escutar. Errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que dão testemunho acerca de mim, disse o Senhor Jesus. Meus irmãos, se na vida comum esperamos que as pessoas, essas crianças, cresçam, progridam, por que não poderia ser também na vida espiritual? Eu poderia estar numa posição de entendimento da palavra, de serviço prestado ao Senhor, muito mais avançado, pelo tempo que eu tenho. Mas eu dou graças a Deus, porque eu tenho certeza que não estou como estava há 10 anos atrás, e não estou como estava muito menos há 20 anos atrás. Porque pela graça de Deus eu tenho procurado, pela graça de Deus, não é merecimento próprio, eu tenho procurado cada dia entender mais a palavra do Senhor. Entender mais a palavra do Senhor. Para isso eu preciso ter um ouvido apto. Bom, por favor, percebam isso. Quando eu escuto uma palestra, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que a pessoa está dizendo. Mas se a pessoa entra num campo que eu entendo, num campo que eu sei, num campo
que é, digamos assim, popularmente, é a minha praia, logo eu percebo se o cara está falando corretamente ou não. Porque ele entrou na minha praia. Muitos de nós ouvimos muitas coisas, mas a palavra de Deus não é sua praia. E isso é lamentável. Porque a palavra de Deus tem de ser a praia de todo cristão. De todo cristão. Quando o apóstolo Pedro, aliás, na sua segunda carta, capítulo 3, fala aos crentes para quem ele dirigiu aquela carta, ele diz assim: antes de tudo, vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é preciso conhecer na palavra. Porque a palavra, irmãos, é o alimento que Deus nos deu. A palavra é a bússola que Deus nos deu. A palavra é realmente o extremo necessário para você pensar, para você agir, para você se relacionar com as pessoas. A palavra te ensina a educar filhos, a palavra te ensina a se relacionar com seu cônjuge, a palavra te ensina a se relacionar com seus demais parentes, a palavra te ensina a se relacionar com as pessoas, a palavra te ensina como negociar, a palavra te ensina como você deve buscar as coisas mais importantes, a palavra te ensina como você deve se recrear, a palavra te ensina sobre tudo que é necessário para a vida. É a palavra de Deus para o homem, para atender todas as necessidades do homem, sobretudo as necessidades espirituais. Então a palavra, irmãos, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, não pode ser olvidada, não pode ser desprezada, não pode ser deixada de somenos importância, não pode ser classificada como algo de segunda ou de terceira categoria. Para quem teme a Deus e conhece o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é tudo. Porque Jesus é a palavra que se encarnou e habitou entre nós, e por meio dele nós temos a salvação eterna. Eterna. Não te esqueça de falar do livro da lei. Disse Moisés ao seu discípulo Josué, quando estava se despedindo: não te esqueça de falar desse livro da lei. Nele medita de dia e de noite, para que tu vás bem, e tudo que você faça seja bem sucedido. Diga-me uma coisa, Josué só fazia coisas, só estava cantando, orando e fazendo? Não, Josué estava vivendo. Josué foi um general. Josué foi um líder, levando um povo a habitar na terra prometida, com problemas administrativos, resolvendo problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas disso, daquilo outro. Mas o conselho do velho Moisés para Josué foi: olha, vai na palavra, para que você seja bem sucedido em tudo quanto você vai fazer. Vá na palavra. Agora, seja tardio de ouvir a palavra. Como é que você se habilita? Como é que você pode progredir? O versículo 12 do texto lido diz o seguinte: pois com efeito, quando deveria ser mestres, atentando o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sim, vos tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. É impressionante, meus irmãos, a gente lê um versículo desse aqui, porque é uma carta dirigida aos hebreus. E se vocês sabem, com certeza sabem, aos hebreus foram dados os oráculos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é constituída de um elemento humano. Deus deu essa palavra através da instrumentalidade de mais ou menos 40 homens diferentes, que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes,
que tinham culturas diferentes, que tinham experiências diferentes. Deus deu essa palavra mais ou menos através de 40 homens, num espaço de 1.600 anos. Toda essa palavra foi escrita. Mas sabe quantos desses 40 homens não eram hebreus? Sabem quantos? Não chega aos dedos da mão. Quase todos eram hebreus. Então o que era de se esperar? Que todo hebreu fosse por índole, que fosse por natureza um mestre. Puxa! Foi através dos hebreus que veio a palavra. Deus falou com os hebreus. É Moisés, é Davi, foi Josué, foi João, foi Pedro, foi Paulo. Todos eles, quase todos eles eram hebreus. Então essa gente, essa geração, esse povo, essa etnia judaica, deveria ser o cara que mais versátil nas escrituras se esperar. No entanto, quando a carta aos hebreus foi escrita, os hebreus, a carta está dizendo assim: olha, infelizmente, não posso dizer coisas difíceis para vocês, porque vocês já deveriam ser mestres, doutores, PhDs. Mas de repente, mesmo decorrido tanto tempo da vida de vocês, vocês não são mestres nem doutores, coisa nenhuma. Vocês são aqueles caras que estão ainda necessitando tomar leite, porque não podem comer comida sólida. Vocês são aqueles caras que, sabe, precisa que alguém venha ensinar para você os princípios elementares da palavra de Deus, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? É uma pergunta boba, não é verdade? Por exemplo, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é ensinado na palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, Salvador. Os patriarcas, os livros que há na Bíblia, a divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Quer dizer, tem crentes que não sabem praticamente nada acerca dessas coisas. E às vezes já estão aí na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, ainda aprendendo o beabá da Bíblia. Quero fazer uma ressalva que parte do meu... Eu reconheço isso. Nem todos têm a mesma capacidade de assimilar. Isso é notório em qualquer área da vida. Porque a grande verdade é que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E a outra verdade é que não existe ninguém que não saiba nada. Tem áreas que eu não sei nada. Tem áreas que eu sei um pouco. Tem áreas que eu sei mais do que um pouco. Tem áreas que alguém que não sabe nada da minha área sabe muito. Então todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem que aprender. Mas referindo-se à palavra de Deus, meus irmãos, para quem é crente no Senhor Jesus Cristo há um bom tempo, é praticamente indesculpável não conhecer a palavra de Deus. O povo crente, agora eu vou falar como os antigamente falavam. A minha geração de jovem, de criança, de adolescente falava, o povo protestante. O povo protestante é conhecido como um povo que conhece a palavra de Deus. Olha, sem falso, sem vaidade, sem falsa modéstia. Não é uma falsa modéstia. É uma falta de modéstia, mas não é falsa. Talvez esteja me faltando modéstia. Mas o povo evangélico do Brasil sabe e pensa que o povo presbiteriano é um povo mais aprofundado na Bíblia.
Talvez na ponta do povo que conhece a Bíblia. Quando eu escuto isso de outras pessoas, de outras igrejas, porque já tem acontecido em vários lugares, em várias experiências, primeiro, eu tenho uma certa dificuldade de me apresentar como pastor. Quando eu não conheço as pessoas, me apresento como professor. Não estou mentindo, eu sou. Quando eu conheço o ambiente ou as pessoas, então eu me exponho mais e digo assim, eu sou pastor. Tá? Mas quase sempre quando eu digo que sou pastor, eu acrescento pastor presbiteriano. Mas várias vezes, em várias ocasiões e oportunidades, eu já ouvi alguém dizer assim, o senhor é pastor presbiteriano? Da Igreja Presbiteriana no Brasil. Da Igreja Presbiteriana no Brasil, que é a mais antiga das denominações brasileiras. Então ele diz assim, puxa, então eu sou um homem conhecedor da palavra. Olha só. Aí a responsabilidade que cai sobre mim. A pessoa pensa que eu sou conhecedor da palavra. Eu conheço um pouco. Não vou negar. Também, meio século de experiência na vida cristã, com a palavra, não é? Meio século, não dá ainda 60, mas meio século, já deu para aprender alguma coisa, não? Vivo com isso aí direto, claro. Mas, meus irmãos, isso não é coisa para a gente ficar assim, satisfeito. Eu não posso ficar satisfeito. Eu tenho que estar conhecendo mais todo dia. Eu que lido na área de história, particularmente a história da igreja, mas de história de um modo geral também, eu percebo que todos os dias eu preciso crescer mais, aprofundar mais, conhecer mais, porque isso é um campo muito vasto e inesgotável. Agora, o escritor da carta aos Hebreus está decepcionado com os seus irmãos hebreus, porque eles estavam ainda bebendo leite, alimento não sólido. Entendeu? Porque eles estavam precisando ainda aprender o alfabeto, ou seja, o beabá, as coisas rudimentares dos oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. Isso identifica com você, meu querido? Como é o seu conhecimento da palavra de Deus diante do tempo que você tem que frequenta a igreja e que se diz crente em Jesus Cristo? Agora vamos para o versículo número 13, que diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Se você, embora tendo 30, 50, 20, 10 anos de crente, se você ainda está necessitado de leite, você é criança, porque leite é o alimento principal para as crianças. Para as crianças. Meu irmão, está na hora de você parar de ser ouvinte, só ouvinte, e ser também mestre. Você diz assim, mas eu não conheço muito. Você não conhece muito, meu irmão, mas tem muita gente que não conhece nada. Então use o pouco que você tem para ensinar a outros. Isto é comunicar a palavra, é falar a palavra de Deus, é transmitir o Evangelho de Jesus. Isto é dever de cada um de vocês. Vá até onde você pode ir. E você vai perceber, quando você estiver fazendo esse trabalho, ensinando outras pessoas a palavra de Deus, você vai perceber que você vai se interessar mais em conhecer, e é em conhecendo para transmitir, você vai crescendo e vai parando de ser criança, irmãos. Às vezes na igreja, isso em toda igreja, não é só aqui não, existe pessoas com muito milindres, entendeu? Se milindrando com muita coisa, digamos assim, com o calor, com o tempo do culto, com o atraso de 5 minutos dos outros,
com a demora do pregador, ou com o português do pregador, o vernáculo, não é? Ou com qualquer outra coisa, com um som que desafinou, com um barulho, um ruído, com a criança que... Tem muita gente que se incomoda com muita coisa, mas não está incomodado em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer na palavra. Há muitas igrejas no Brasil, irmão, mas infelizmente, e isto é a verdade, isso não é difícil de perceber, porque você tem televisão em casa, você não precisa ir a muitas igrejas, mas se você percebe alguns cultos, e muitos assim, mas muitos mesmo que estão ali na televisão, você começa o culto, você está ouvindo, está acompanhando, etc. Tal, fala-se de praticamente tudo. Faz-se muita coisa que não é culto, que não é palavra de Deus. Às vezes, você escuta um pregador falar, e não tem nada de ensino da palavra de Deus. Oh, meus amados, eu fico cá pensando, aqueles crentes que estão ali sentados, como eles são nanicos, raquíticos, como eles estão há muito tempo precisando sempre de leite, não aguentam alimento sólido. Não suportam a sã doutrina e não suportam os mistérios de Deus revelados nas Sagradas Escrituras, de doutrinas mais pesadas. Às vezes, quando escuta falar numa doutrina assim, tipo predestinação, estou fora, isso aí não é para mim, isso aí eu não acredito. Nem estudou a palavra, já está dizendo não acredita. Essa predisposição humana de julgar Deus, de julgar a palavra de Deus, ao invés de se aquedar a palavra de Deus, é uma predisposição muito própria de quem é criança. De quem é criança. Tá? Então, é isso que o escritor está falando aqui. Agora vamos lá. Tomam leite porque são inexperientes na palavra, são crianças. Por quê? Porque o alimento sólido é para gente adulta. Para aqueles que pela prática têm exercitado suas faculdades. Aí é um ponto, meus irmãos, extrema importância. E eu não posso ser honesto com o ensino da palavra de Deus sem focar bem esse aspecto. Conhecer a Bíblia, saber versículos decorados, quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem capítulo tal, decorado isso, aquilo outro, os livros da Bíblia, é ótimo. Saber citar a Bíblia é ótimo. Entender toda aquela história da redenção, desde a queda com Abraão, a chamada, o progresso, até chegar a Jesus Cristo, ótimo. Mas, meus irmãos, isso de pouca valia tem, para o seu real amadurecimento espiritual, se você não tiver suas faculdades exercitadas na palavra. Não adianta conhecer a palavra se a palavra não modifica o seu modo de pensar, não modifica o seu modo de agir, se não modifica a sua pessoa, se não trabalha no seu interior, na transformação de você ser um crente genuíno, um crente que está crescendo, é um crente que está praticando a palavra de Deus, não é só conhecendo, não. Eu reclamo muito que hoje em dia na igreja evangélica, os crentes são muito raquíticos por falta de conhecimento da palavra. Mas eu vejo às vezes também em outras situações, crentes que conhecem muito a palavra de Deus, mas vivem como se não conhecesse a palavra de Deus. É igual o incrédulo que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse.
O crente que simplesmente procura ter um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento assim global, etc. tal, mas não pratica nada que está na palavra de Deus, é igual àquele que diz que crê em Deus, mas não está nem aí com Deus. Vive como se Deus não existisse. Muitos crentes vivem alheios do que a palavra de Deus ensina. E às vezes se sentem, é verdade, se sentem não apenas incomodados, mas se sentem irritados quando o pregador puxa, toca na ferida e diz assim: a palavra de Deus está dizendo assim, você está fazendo o contrário, meu irmão. Isso é pecado. Porque hoje em dia, meus irmãos, você liga na televisão. Eu digo isso, irmãos, porque eu não vou ficar frequentando as igrejas evangélicas que tem pelo Brasil. Mas de vez em quando eu me dou ao luxo de ouvir um programa de uma igreja, de um outro pregador, e eu vejo, sabe o quê? Blá, 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 e não escuto palavra de Deus. Pessoas falando do que Deus faz, da cura, principalmente da prosperidade, de como desafiar a Deus, como fazer campanhas para Deus, como fazer isso para Deus, como adquirir sucesso para Deus, e etc. tal. E aonde é que Deus está interessado que você tenha sucesso? Deus está interessado que você seja um crente no Senhor Jesus Cristo, arrependido, um crente que tem sua vida renovada e pautada pela palavra de Deus, em obediência para servir, honrar e glorificar a Deus. Deus não é nosso servo, Ele é Deus. Mas as pessoas estão apresentando um Deus ao teu serviço, um Deus de prateleira. Ou seja, é um Deus que você entra no supermercado e escolhe: eu quero agora Deus, eu quero é Deus. Não, agora não quero não. Não, nesse ponto não quero não. Por isso que falar de pecados e falar de doutrinas bíblicas em muitas igrejas é inexistente. Está me incomodando muito hoje em dia, irmãos. Esses dias, semana atrasada, eu estava num lugar, numa piscina lá em Caldas Novas, aí, pastora, aí a irmã, oi minha irmã, aí já vi várias vezes, pastora, a igreja está cheia de pastora. Casou com pastor e pastora. Meu Deus. Eu estou muito quadrado, Senhor. Eu estou muito preso à tua palavra. Aonde é que tem pastora na Bíblia? Vocês me desculpem, irmão. Machismo! Tá, eu vou aceitar o adjetivo. Mas me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Eu estou pronto para aceitar, irmãos. Mas eu declaro, prego, creio e pretendo morrer assim. Pregando e crendo que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus, e ela é minha única, não é apenas uma, é a única regra de fé e de prática da minha vida. Ah, mas os tempos mudaram. Mas eu quero saber é a Bíblia. Ah, mas os tempos são outros. Tá bom, eu entendo. Assim como entendo o divórcio, entendo o novo casamento, entendo muitas outras coisas, mas eu quero saber é a palavra. O que é que ela diz? Eu quero ver na palavra. Desculpa. E esse modo de dizer desculpe não é pedindo desculpa a vocês. É pedindo desculpa pela minha franqueza. Não pelo que penso. Porque minhas convicções com a palavra de Deus, elas não me pedem para pedir desculpa por essas coisas. Elas pedem para dizer assim: seja fiel à palavra, pregue a palavra, insta, corrija, diga o que a palavra diz e tenha muito medo de dizer e de ensinar coisas
que sejam contrários à palavra de Deus. Os irmãos vieram aqui para cultuar a Deus, não para ouvir a minha palavra, ouvir a palavra de Deus. E isso me enche de temor, porque eu estou aqui falando em nome de Deus. Mas a minha autoridade, ela só é embasada, ela é fortalecida até quando eu estou na palavra de Deus. Graças a Deus eu faço parte de uma igreja que no seu manual tem escrito assim: eu devo reconhecer as autoridades da igreja, constituídas por Deus para o ensino, para o governo da igreja. Elas foram constituídas por Deus. Reconhecer, respeitar e obedecer essas autoridades enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Nenhum crente aqui dessa igreja tem a obrigação de seguir a palavra do pastor e o pensamento do pastor, mas tem a obrigação de seguir a palavra de Deus, porque eu não tenho a obrigação de seguir a ninguém, de obedecer a ninguém, se não está de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que daqui a alguns anos, provavelmente, eu seria até preso, se fizesse um pronunciamento, serei preso, se fizeram um pronunciamento sobre esse, com um pronunciamento sobre outras questões da homossexualidade e de tantas outras coisas mais. Entendeu? De a questão de gênero e tem uma confusão aí. Eu sei que seria preso. Provavelmente preso. Porque já tem igrejas que estão dizendo para determinados pastores: pastor, caça outra igreja para o senhor pastorear, porque aqui a gente não está querendo levar essa palavra de Deus tão a sério, não. É isso. Eu já estou perto, meus irmãos, de uma aposentadoria. Não sei quanto Deus quer que eu faça. Eu pretendo, se até aqui eu fui cuidadoso e fiel, pretendo sê-lo até o final, para a glória e louvor de Deus, e assim Deus, por misericórdia e graça, me sustente, tá bom? Por que é que eu preciso praticar a palavra de Deus? Porque pouca valia tem conhecimento se não tem prática. A palavra de Deus não é conhecimento, é prática, é vida. E tendo essas faculdades exercitadas, você, está aqui no final do versículo 14, você terá capacidade de discernir o bem e o mal. E hoje em dia, a falta de discernimento nas igrejas é muito grande. Tem gente fazendo coisas que não é culto a Deus, é entretenimento espiritual, é divertimento. Culto não é lugar para divertir, não é lugar para agradar ninguém que está sentado, nem é lugar para agradar quem está aqui no púlpito. Culto é lugar para agradar a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, ser fiel à sua palavra. É assim que se presta culto. Não é fazendo o que bem entende e que bem gosta. Tá? Olha, irmãos, por favor, é para terminar. Poucos dias atrás eu estava vendo aqueles tipos de YouTube, né? O que está acontecendo nas igrejas evangélicas do Brasil? Aí mostrou lá um lance numa igreja evangélica. Mostrou vários lances absurdos. Um deles é uma coreografia de meninas, de moças, entendeu? Dançando durante os cânticos. Posso dizer? Roupinha curta, e quase todos os gestos que fazia, aparecia a cor da... Bom, vocês já entenderam. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Aonde é que está indo essa igreja? Vocês querem isso aí, meus irmãos? Tem outros lugares para ver esse tipo de show. Na televisão mesmo, não precisa nem sair de casa. Você vê. Mas vindo para cá, venha para cultuar a Deus.
e quebrantado e aquedado, ouvir o que a palavra de Deus ensina, respeitando o Senhor e a sua palavra, no propósito de obedecer, de viver, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não ficar um crente mimado, um crente Maria vai com as outras, que não sabe doutrina nem coisa nenhuma, ou um crente beija-flor que fica pulando de igreja em igreja, não tem nenhuma que serve, porque também não quer compromisso com igreja nenhuma. Paciência. Acho que não sirvo para essas coisas e não gosto dessas coisas. E acho que eu não gosto nem sirvo para essas coisas, porque a palavra de Deus me ensina a fazer diferente. Deus abençoe a todos nós, irmãos. E nos abençoe para que tenhamos um crescimento ajustado na palavra para a glória, para o serviço do Senhor. Amém?